Aqui a gente não tá para apresentar verdades, né? A gente tá discutindo, aprendendo. E vamos lá então, gente. Nessa introdução, eu quero já começar falando o seguinte, que na nossa cultura, nós sabemos que a morte, quando se fala no tema morte, esse termo morte, comumente a nossa cultura, a nossa forma de pensar já assimila ou associa a tristeza, despedida, sofrimento e luto. Automaticamente, porque a gente foi treinado desde criança para isso. Então, assim, o medo de morrer, ele pode estar relacionado a muitas questões, né? Incluindo o medo do desconhecido, né? O, no fundo, a gente não tem medo em si da morte em si, né? Em certa medida, mas medo do desconhecido, porque a gente sabe que todos nós vamos morrer fisicamente, mas a questão é que a gente não sabe o que vai encontrar do outro lado. Alguém está pedindo aqui para o Hermógenes desligar, acho que é o Hermógenes desligar o microfone, acho que está dando microfonia aqui, Hermógenes. Tá, né? Então, deixa eu ver aqui que eu sou meio burro nesse aspecto. Estou tentando aqui fazer isso. Só Jesus na causa. Tá, então veja, e é onde tem um microfonezinho, irmão, tu só dá um clique nele que ele já vai desligar. Depois eu quero achar o microfone agora. Tu desligou a tela. Foi, né? É o do lado dele. Dá um clique na tela de novo, que aí ele vai ligar. E aí do lado da câmera que você desligou, tem um microfonezinho. É só clicar nele. Tá desligado agora o teu microfone. Só ligar a tua câmera agora. Então vejam só. Então esse medo do desconhecido, ele vai gerar uma inquietação mental, né, uma inquietude mental em muitos sujeitos, ao ponto de muitas pessoas viverem uma vida quase toda sofrendo, inquieta, com medo da morte. E se você se distrair com o medo da morte, você acaba não vivendo. Porque você vai deixar de viver porque você não aceita a morte, né? Então, naquele livro Viva a Sua Vida, Osho diz que o medo da morte ele é puramente fruto da ignorância. Quando nós temos ignorância relacionada à morte, a gente tem medo. Mas quando a gente começa a falar sobre esse tema, quando a gente começa a discutir sobre o tema, quando a gente começa a estudar, se aprofundar e ter experiências transcendentes, a gente começa a se familiarizar com essa temática e começa automaticamente perceber que esse medo não tem nenhum fundamento, né? Então assim, mas assim, o que a gente deve começar é pela base, pensando que a morte, ela é tão parte da nossa existência quanto o nascimento. Então, desde o nascimento, a vida e a morte, que é um ciclo. Então, assim, o nascimento faz parte, a vida faz parte e a morte faz parte. Então, dentro desse ciclo é uma coisa completamente natural. Mas dentro de um mundo plural, vai existir várias formas, né, vários modos de pensar, vários rituais, cada um tipo de cultura, cada forma de pensar vai desenvolver um ritual, e esse tipo de ritual, essa forma de lidar com a morte, geralmente está revelando um pouco sobre a cultura de cada região, que significa que isso também está revelando ou refletindo o tipo de educação interna que cada sujeito
recebeu. Então, assim, falar sobre a morte é uma questão tão estranha no Ocidente, no Brasil, no Acre, que poucas pessoas querem falar. É tanto que nesse momento aqui, né, nós estamos em poucas pessoas. Porque quando fala sobre a morte, muitas pessoas já... Quer ver? Deixa eu dar um exemplo aqui e fazer uma perguntinha para vocês. 3 perguntas apenas, antes da gente iniciar. Quem de vocês já tem um plano funerário? Só levanta a mãozinha. Judete já tem? Eu tenho seguro de vida. Um seguro de vida. Tá bom. Eu tenho seguro de vida, aí no seguro tem o seguro funeral, né? Na verdade, eu não tenho um seguro de vida, eu tenho 3 seguros de vida. Tá bom. Na verdade, o nome devia ser seguro de morte, né? Mas se colocar seguro de morte, ninguém quer fazer, né? Por exemplo, quem de vocês já está se preparando para morrer e há quanto tempo está fazendo isso? Conscientemente. Terceira pergunta. Quem de vocês já fez uma reunião de família, reuniu família, os filhos, parentes, colegas ou até amigos, para falar sobre a morte, para refletir sobre a morte, falar que é um assunto que a gente precisa conversar sobre isso, de que forma a gente está se preparando para ir, como se fosse um culto, né? Como se fosse uma reunião. Claro que eu estou falando isso, não é para vocês responderem de fato, né? Assim, apenas uma pergunta retórica, porque de fato é difícil a gente querer falar sobre isso, né? Aqui em casa mesmo ainda existe uma resistência, porque de vez em quando eu estou falando sobre a morte aqui, né? Então, assim, ninguém gosta quando eu começo a falar, né? Então, a minha filha mesmo, a Jéssica, ela já fala, pai, lá vem o senhor com essa conversa de novo. Por que de novo? Porque eu falo várias vezes, né, sobre isso. Que é uma coisa que a gente precisa conversar. Por quê? Quando a gente fala sobre a morte, isso nos faz refletir que tipo de vida eu estou tendo, estou vivendo. Mas quando eu fico falando só sobre a vida, não, falar de morte não, dá azar. Tem pessoas que falam dá azar, tem pessoas que falam que a pessoa fica mal-agorada, e falar de morte atrai, não sei o quê. Mas todo dia a gente está morrendo um pouquinho, né? Mas se você fala só de vida, só de projetos, se você fala só das conquistas, você descamba completamente para o materialismo que vai nos adoecer emocionalmente, mentalmente, fisicamente. E aí chega um momento que a gente se esbarra numa rua sem saída e a gente não sabe o que fazer, porque nem os planos de saúde conseguem resolver a questão, os remédios, a medicação que a gente toma parece que não resolve e a gente entra em pânico. Então veja, isso faz com que a gente se distancie da conscientização de que todos nós vamos morrer. A maioria das pessoas falam assim, eu sei que eu vou morrer um dia, eu sei, mas eu não quero falar sobre isso. Por quê? Porque a maioria de nós vive como se fôssemos eternos. A morte é uma coisa tão natural, tão tranquila, que quando ela se apresentasse, não era para a gente se assustar, se assombrar, entrar em pânico, porque é natural, né? Inclusive eu fiz até um poema sobre a morte. Eu acho que eu nunca publiquei esse poema, falando que ela fica me seduzindo, né? E, quer dizer, ela me seduzia no passado, parece que agora é eu que tenho que ficar seduzindo ela, né? Ela se apresentava para mim toda despida, né? Uma parte do poema, né? Toda radiante, perfumada, cheirosa e tal. Enfim, mas veja, isso... Viver como se fosse eterno é um pouco perigoso, porque
isso vai aumentar o nível de sofrimento quando o sujeito se deparar com uma situação em que possivelmente ele vá. Porque às vezes a gente acha que só vai morrer quando está doente. Não precisa adoecer para morrer. Só basta estar vivo, né? 1 milhão de pessoas no mundo inteiro todo dia dormem, todo dia deitam para dormir e não acordam. Ó, 1 milhão morre dormindo. Então veja, é uma estatística muito interessante, né? E aí, tomar consciência de que não somos eternos, como que a gente toma consciência? Falando sobre a finitude. Falando sobre a nossa pequenez, que uma hora vai chegar. Então isso vai... A forma como a gente lida com a morte é que vai dizer a forma como a gente viveu, né? Mas eu vou deixar para essa reflexão depois. Inicialmente, eu quero logo começar falando a introdução do livro do Aries, ou do Harrier, né, que ele é francês, Harrier, para me passar para outros pontos, que eu quero também falar um pouquinho, eu quero navegar com vocês em algumas culturas para raspar um pouquinho de tinta daqui e dali, quero falar um pouquinho sobre o Tibete, né, os tibetanos, como eles lidam com a morte, os hindus, mas em especial quero falar sobre os povos indígenas, os donos do Brasil, né? Quero falar um pouquinho sobre eles, como eles lidam com isso, porque eu entendo que é legal a gente navegar um pouquinho, pelo menos que de leve, pelo menos ensaiar, raspar uma tinta daqui e dali de outras culturas, mas eu acho que falar da nossa cultura, dos povos originários, dos donos do Brasil, também é fundamental, né? Então vamos lá. No livro História da Morte no Ocidente, o Philip vai apresentar 4 tipos de atitude diante da morte. Claro que isso não significa que seja uma realidade total o que ele disse, né? Como eu disse para vocês, o Norbert Elias vai contestar algumas questões que ele apresenta nessa tese. Mas o grande lance é a gente poder entender um pouco cada época e cada forma de pensar. Então vamos lá. Por exemplo, Professor, oi. esse livro que o senhor falou agora é esse que o senhor enviou no grupo? Não, esse é outro que eu postei no grupo. Esse é do Norbert Elias, que é justamente esse que se contrapõe a ele, né? Esse livro do História da Morte do Ocidente, eu só tenho ele em papiro, né? Em livro manual. Mas eu vou ver se eu consigo ele em PDF para enviar para vocês também. Tá bom? Eu vou fazer um resumo aqui bem rápido para a gente poder avançar um pouquinho. Ele apresenta 4 tipos de atitudes nesse trabalho. Então, a primeira atitude diante da morte que ele vai falar é sobre a morte domada. Muitas pessoas, se você for olhar no YouTube, alguém comentando sobre o livro dele, vocês vão ouvir muitas pessoas falando que ele vai falar sobre a Idade Média. Mas não é sobre a Idade Média só, sobre a Idade Média Alta, né? Quando fala da Idade Média Alta, já é no final da Idade Média, a segunda metade. Por quê? Porque a Idade Média, ela corresponde a um período de 1000 anos. Né? Então, por exemplo, a Idade Média começa no século V e vai terminar no século XV. Então, o Philips vai trabalhar já a partir do século XI e XII. Né? Então, já é a segunda metade da Idade Média. Ele vai fazer um estudo, porque ele é um medievalista. Então, ele vai fazer um estudo e ele diz que nesse período, do século XI, XII ao século XV, mais ou menos, ele vai chamar esse período de a morte domada. Por quê? Porque nesse período, as pessoas passaram por um processo de domar a morte. Como assim domar a morte? O que ele quer dizer com domar a morte? Ele quer dizer que as pessoas se preparavam para domar a morte em si mesmo, ou seja, aceitavam a morte como algo familiar, como algo muito próximo e íntimo da família. Ou seja, ele vai dizer que a compreensão que se tinha naquele período da população europeia
é que a morte deveria ser aceita, deveria ser conversada entre os familiares como em forma de culto. As pessoas falavam sobre isso nas praças, em casa, na igreja. Principalmente, aí ele fala assim, as pessoas deveriam falar mais, como nessa época eles falavam, como eles tinham essa domação em si de aceitação da morte, até porque a morte é algo que não tem como se evitar. Ou seja, a gente não pode evitar a morte física. Então a gente precisa olhar para essa comunidade na época, né, na Europa em especial, como é que eles estavam vendo esse período de domação da morte, né? Ou seja, era um momento marcado por um rito cerimonial, onde a pessoa ia mostrar os seus arrependimentos diante da morte. A pessoa estaria em contato com os seus familiares, principalmente o moribundo doente, né? Por exemplo, quando uma pessoa estava doente, havia uma cerimônia que era feito, um ritual para o doente enquanto ele estava bem adoecido. Então os parentes, os familiares eram chamados, né? Porque sabiam que restava pouco tempo de vida. E nesse momento também vinha participar um representante de Deus, ou um padre, né? Para pedir a Deus o perdão para aquele moribundo, né? E dentro de um ritual fúnebre, né? Para que ele pudesse fazer ou emitir as suas últimas palavras. Então, a morte domada não é que você dominava a morte, mas é que a cultura que se estabeleceu naquele momento, naquele período, a forma de pensar de boa parte da população era de domar a morte em si mesmo, ou seja, aceitar dentro de si que a morte é algo inevitável e que ela pode auxiliar o sujeito a viver melhor e a partir em paz. Porque uma pessoa que está doente, em estado terminal, que não consegue aceitar a morte como algo natural, aceitar a morte como uma passagem para um plano metafísico maior do que o que nós estamos, essa pessoa vai entrar em estado de inquietação, de sofrimento, de ansiedade, de pânico. E isso significa o quê? Que quando ela estiver partindo, ela entrará em desespero e não terá uma morte tranquila, serena. E isso do ponto de vista da biologia que o Felipe está falando. Agora, se a gente pensar do ponto de vista da espiritualidade, do ponto de vista energético, a pessoa que não aceita a morte, principalmente quem está já em estado terminal, desenganado, ela começa a condensar muita energia no seu corpo físico e quando ela desencarna, esse sentimento que foi gerado pode ser um empecilho para que a pessoa vá para o outro plano. Ela pode ficar presa a esse plano, mesmo estando fora do corpo físico, ela pode ficar presa nesse plano perdida. Por quê? Porque ela estava muito apegada à matéria, porque ela estava muito apegada aos familiares, porque ela estava muito apegada aos bens, muito apegada a essa vida. Então, quando você se apega por demais a essa vida, quando você desencarna, esse sentimento do apego acompanha a alma do desencarnado, ou o espírito do desencarnado. Então ele não consegue avançar para outra etapa, porque ele acredita que ele está aqui, ele precisa ficar aqui e ele se recusa a ir para uma outra etapa. Então isso pode ser algo que pode trazer um maior sofrimento para o sujeito, né? Por quê? Porque ele não conseguiu desapegar. E aí, quando o sujeito não consegue desapegar, o que acontece? Se ele fica por aqui, ele vai se encontrar com outros desencarnados que também não conseguiram sair deste plano para ir para um outro, para avançar, e poderão se tornar seres obsessores, ou seja, o próprio desencarnado está tão apegado com os parentes, com os familiares,
e não quer deixar esse plano físico, ele pode começar a atrapalhar a vida dos vivos. Isso é muito interessante que eu estou falando, por quê? Porque quando a gente for falar sobre os povos originários do Brasil, eu estou falando povos originários porque a legislação disso não pode chamar mais de índio, tá, gente? A gente tem que chamar os povos originários, né? Então, veja. Hoje é dia do índio. Pois é, exatamente. Exatamente, né? Então, os donos do Brasil, que são eles, né, os povos originários, eu, inclusive, hoje na escola eu estava falando sobre isso, Judete. Eu estava falando para os meninos que naquela página do livro de história, onde está lá que Pedro Álvares Cabral descobriu o Brasil, não sei o que mais, aquela besteira, eles podem rasgar porque está errado aquilo lá, né? Aquilo ali é tudo mentira. Então, vejam só. Os povos primitivos, tanto do mundo antigo como aqui do Brasil, eles tinham uma percepção muito interessante sobre a morte, né? Sobre essa questão da morte e os mortos. Então, veja, então por isso que o Aries vai falando, ou o Aries vai falando que naquela época, biologicamente, as pessoas se preparavam e culturalmente se preparavam para morrer. Quando a pessoa estava doente, sabia que não tinha mais jeito, a situação era ruim, então chamava seus parentes, chamava seus amigos para conversar sobre isso ainda mais. Mas não era uma coisa que só quando estava morrendo, mesmo que a pessoa não estivesse doente, eles falavam sobre isso. A morte era uma coisa natural, era um assunto que rolava nas praças, nas tabernas, né? No trabalho. Era uma coisa muito natural, como o nascimento também. E nesse período, vamos falar aqui que uma pessoa está doente, naquela época, era preciso passar por um cerimonial, né? Uma cerimônia fúnebre. Então, ele vai dizer o seguinte, que essa cerimônia é composta por 4 etapas. A primeira etapa, o sujeito estava lá doente, acamado, muito ruim, sentia que não tinha mais condições de viver. Então, esse primeiro momento era reunido os familiares e alguns amigos mais próximos, e essa primeira parte era a parte chamada parte do lamento, o lamento da vida. Ou seja, mas não é que o sujeito ia lamentar porque ele estava morrendo. Ele ia lamentar para os familiares, para os amigos, o porquê, ele ia dizer o porquê que ele estava lamentando, no sentido de justificar porquê que ele não viveu melhor. Porquê que ele não aproveitou melhor a vida, uma vez que ele sabia que a morte em algum momento ia se apresentar para ele. Mas quando se fala nesse sentido de lamento, não era uma coisa para chorar. Não. Ele falava do seu lamento, principalmente para os jovens, para as crianças, porque as crianças ficavam ali junto do morto, junto do moribundo, né, que estava próximo a se encontrar com a morte. As crianças ouviam, os jovens, os adultos, os velhos, aquela fala, e aquela fala vinha como uma forma de orientação, de despertar para aqueles que estavam ouvindo, para refletir, olha, a morte vai chegar para você também. Como você está vivendo a sua vida? Então, viva intensamente, tente se dedicar naquilo que você faz com amor, tente fazer o que você gosta, né? Tente auxiliar as pessoas, tente levar uma vida eticamente, né, aceita socialmente, enfim. Essa era a primeira etapa. Depois dessa etapa cerimonial, que era chamada de cerimonial fúnebre, vinha a segunda etapa. Nessa segunda etapa, ela era marcada pelo pedido de perdão, ou seja, era chamada o perdão dos presentes. Esse era o nome, o perdão dos presentes. O que isso significa? Que nesse momento, o moribundo que estava ali acamado, ele aproveitava esse momento depois do lamento para pedir perdão para os amigos, para os familiares e a Deus também. Então eles falavam, olha, o moribundo falava, olha, eu quero aproveitar esse momento para pedir perdão
para você. Então ele começava a pedir perdão para a esposa, para o pai, se fosse vivo, para a mãe, enfim, para os mais íntimos, e depois se estendia para quem estivesse ali, né, que poderia ser amigos também da família. Terminado esse processo ritualístico, entrava na terceira etapa, que a terceira etapa é chamada de o gesto dos pertinentes, do gesto dos pertinentes, né? Penitentes, perdão. O que isso significa? Significa que as pessoas que estavam ali, eles iam fazer uma prece, né? E iam verbalizar as suas palavras de aceitação das desculpas do moribundo, né? Por que isso era importante? Isso era uma forma de psicologia também, nessa cerimônia. Por quê? Porque ao demonstrar àquele que está se despedindo da vida, que você o desculpou, que você não guardou no coração, ou naquele momento, se você tinha alguma queixa contra ele, naquele momento você estava se desapegando daquela mágoa, se desapegando daquele rancor que você tinha daquele que está se despedindo. Quando você faz isso, familiares e amigos, é uma forma de permitir que o acamado vá sem culpa. Ou seja, se ele estava sofrendo um pouco de culpa, um remorso em relação a alguma atitude, alguma palavra mal colocada, naquele momento ele sentia que ele era querido, e não só isso, era querido ao ponto das pessoas aceitar suas desculpas para que ele pudesse ir em paz. E a quarta etapa desse processo era chamada de a remissão dos pecados, que era intermediada por um padre, né? E depois de todo esse processo, o padre entrava em cena. Por quê? Porque o padre é o representante de Deus na Terra, né? A gente sabe que o padre, ele é aquele que intercede diante de Deus para que o pecado do fiel possa ser perdoado. Então, naquele momento ali, a pessoa dizia suas últimas palavras ao padre e confessava mais alguma coisa, caso ele tivesse ainda alguma coisa no seu coração que quisesse se libertar daquilo, não que queria levar para o túmulo ou para o além-vida. Então ele dizia, e aí o padre o absorvia, né? Que é chamado de remissão dos pecados. Naquele momento o sujeito era absorvido dos seus pecados, né? E aí ele poderia ficar em paz, porque todo o ritual foi cumprido. Agora, eu acho importante eu frisar que quando a pessoa morria nesse período, o falecido ele era levado em um cortejo fúnebre, ou seja, não era de carro, ou não era em cima da carroça, não, as pessoas levavam nas costas, né? Colocavam aqui nas costas ele e levavam, e isso era dividido entre os familiares e amigos mais próximos. Então, até o local onde o sujeito seria enterrado. Então ele era levado e ia passando pelas ruas, e um monte de gente ia atrás, eles cantavam, né? Eles louvavam, eles bebiam, e as crianças iam também, os jovens, os adultos, os adolescentes, um monte de gente nesse cortejo. Ou seja, a morte e o morto era uma questão pública. Ou seja, isso não era escondido, isso era público. Todo mundo via, todo mundo participava como algo natural. Assim, eu quero fazer uma ressalva. Quando eu falo todo mundo, não é todo mundo 100%, porque mesmo que dentro de uma determinada cultura, boa parte das pessoas aceitem a morte,
com mais tranquilidade, mas isso não significa que todo mundo aceite, né? Porque tem uma minoria, mesmo numa cultura onde a maioria aceita, existe aquela minoria que resiste ainda, que não aceita. Então era algo muito público, muito natural, onde as pessoas morriam em casa, né? Então não tinha esse negócio de morrer lá longe, não. Morria em casa, junto aos parentes, e estava tudo certo. O segundo ponto que ele fala é a morte de si mesmo. A segunda atitude diante da morte, que já é num outro período, né? Que já é num período já próximo ali do século XV, mais ou menos, que é um período que remete a uma nova forma de pensar, onde esse pensamento de como lidar com a morte, ou como ter, que tipo de atitude a gente tem que ter diante da morte, está num processo de transição. Ou seja, onde o sujeito desloca a sua forma de olhar para a morte para olhar para si mesmo. Por isso que estou falando que é um período de transição. Ou seja, porque no período da morte domada, o sujeito só olhava para a morte. Agora, na morte em si, já no século XIV, XV, né? Ali, é diferente. Por quê? Porque o sujeito para de focar completamente na morte para olhar para si mesmo, né? Porque ele começa a perceber a sua finitude. Mas antes disso, não tinha muito de falar sobre a minha finitude, não. O eixo central, quem estava no pedestal era a morte. Agora, não. Agora esse tipo de pensamento começa a crescer, começa a ganhar força. Então agora está a morte e o sujeito. E é nesse momento que o sujeito tenta se eternizar. No período da morte de si mesmo. O sujeito quer se eternizar de que forma? Ou seja, a pessoa quando estava no leito de morte, ou quando estava doente, ela procurava escrever um testamento, ou ditar para que alguém escrevesse esse testamento, né? Para que, ainda que ela não estivesse mais viva, mas as suas vontades continuassem viva e tivesse um cumprimento por meio do testamento daquilo que ela estava escrevendo. Ou seja, mesmo que a pessoa morresse, mas ela ia continuar vivendo no meio dos vivos por meio das suas vontades, né? Por quê? Porque a sua vontade foi escrita, ele deixou escrito o que ele queria que acontecesse. Então, quando se fala em testamento, quando se fala em deixar bens, deixar um legado, alguma coisa para alguém, nesse período, o Philip está dizendo que é um período da história medieval, lá no final, né, medieval alta, onde o homem começa a ter ciência da sua finitude, mas ao mesmo tempo ele quer exercer um certo controle, ele quer ainda se manter vivo na memória daqueles que ficam. E claro que nesse momento fica muito mais forte também o pensamento cristão, porque se pensava também que antes do período da morte, antes da pessoa desencarnar, Deus ficava de um lado e o diabo de outro, disputando a morte do sujeito para ver quem levaria a alma daquele sujeito quando ele morresse, né? Mas existia um segundo pensamento também, outros acreditavam que não era bem assim, e quando a pessoa morria, ela ia para um lugar de descanso e ficaria descansando até o juízo final, né? Até um dia que Deus ia ressuscitar todas as pessoas para julgar cada um segundo as suas obras. Claro que esse tipo de pensamento já é uma influência completamente cristã, né? Mas veja, é muito interessante isso, por quê? Porque o homem desloca o pensamento de que a morte está no trono e agora ele começa a pensar não só na morte, mas ele pensa na morte e pensa em si mesmo, ou seja, a morte que vem por fim a minha existência.
E em terceiro lugar, ele vai falar sobre a morte do outro. Então vejam só, na morte do outro, já está num período de transição também, né? Que nós saímos do século XIV, já estamos em transição para o século XV, XVI, no outro momento, onde a sociedade estava tirando o foco já também de si mesmo, não só pensando em si mesmo, para focalizar a atenção no outro. É interessante que ele vai criando uma linha do tempo para poder organizar o pensamento, né? Então, segundo ele, é nesse período que o homem começa, principalmente o europeu, começa a perceber que não só ele morre, mas como começa a pensar também na morte do outro. E quando o outro morre, isso implica em me afetar também. Porque antes ele pensava só nele, olha, eu vou morrer, ok. Mas agora ele começa a pensar, olha, eu sou finito, eu vou morrer, mas existe o outro que morre, o meu parente também que morre. E como é que isso me afeta? Como é que eu me relaciono com a morte do outro? Porque eu não aceito, será que eu aceito a minha morte, mas não aceito a morte do outro? Por quê? Porque quando o outro morre, ele me deixa só. Quando o outro morre, ele me deixa abandonado. Quando o outro morre, ele me deixa saudades. E aí já entra um pouco de psicologia também, que o pensamento vai se modernizando, né? Então daí que Freud também vai fazer um estudo falando o quê? Que a maioria dos sujeitos que choram no velório, que fazem escândalo, no fundo não é saudade, ou é remorso, culpa, porque não soube aproveitar, ou então é puramente, somente egoísmo. E o que fica é tão egoísta de um jeito ao ponto de chorar. E Freud vai dizer que não é de amor, é de raiva. Porque esse sujeito foi e me deixou. Ele foi para outro plano. Como que ele ousou? Como que ela ousou a partir e me deixar aqui sozinho, abandonado? Nessa nova forma de pensar, os que ficam percebem que não poderão mais ver aqueles que partiram. E aí começa a se instalar um novo momento na sociedade, um período de romantização do corpo, né? Onde o próprio morto torna-se um instrumento, né? Um objeto de desejo e de uso, né? E aí o homem se vê em um drama no qual ele não pode mudar. Porque nesse momento em que eu aceito, posso até aceitar a minha morte, mas não aceito que o outro vá, porque ele está me deixando só. E quando ele vai para outro plano, eu não sei o que ele vai fazer lá, se ele vai me ajudar, se ele vai me atrapalhar. E com essas preocupações vão surgindo os transtornos mentais, que hoje a gente vai chamar de transtornos psicossomáticos, decorrente da não aceitação da morte do ente querido. E aí é nesse momento que o luto começa a se transformar em algo negativo. Não é a morte em si, mas é o luto pelo defunto, pelo que se foi, né? Então veja que o problema maior não é com a morte, mas agora o problema é viver o luto. Como é que eu vou lidar sem essa pessoa? Ao mesmo tempo, uma raiva do morto emerge, como eu já falei, que o Freud fala, né? Nos seus parentes, né? Por quê? Porque ele me deixou aqui e foi para o mundo metafísico. Como ele pôde fazer isso comigo, né? E o próprio Philip vai falar que alguns que não aceitavam lidar com o luto, veja que não é com a morte, é com o luto, não aceitavam, não tinham condições emocionais de lidar com o luto, alguns chegavam a sofrer uma tristeza tão profunda ao ponto de enlouquecer por não aceitar a perda do outro. E aí essas pessoas eram internadas nos manicômios, né? Porque perdiam a razão completamente de viver.
A quarta etapa que o Ares fala, que ele chama a morte interdita. A quarta atitude diante da morte, que já vai chegando aí no século 17, 18, no século 18 e ao século 20, um outro período de transição, de olhar para a morte. Porque é uma outra transição, a forma de olhar, até por conta do avanço científico e cultural, vai mudando a forma da sociedade se organizar e de pensar, né? Então ele vai dizer que esse período vai se estender até os nossos dias atuais, contemporâneos, né? Quando eu falo nos dias atuais, é força de expressão, que ele morreu na década de 80, né, o Ares, em 84 mais ou menos. Então veja, aí a morte passou a ser vista como algo interditada. A morte interdita significa proibida, a morte passou a ser algo proibido. Veja que ela passou de ser algo natural. Quando fala que era algo natural, não significa que ela não vai gerar uma dor. Não significa que ela não vai gerar um sofrimento para os que ficam. Mas significa que as pessoas tinham uma oportunidade de encarar com maior clareza e partir em paz. Porque tinha um rito de passagem, que hoje a gente não tem mais um rito de passagem. A morte foi proibida. Com o advindo da indústria, o processo de secularização, o avanço da ciência, a religião foi perdendo força. Enquanto o discurso científico, filosófico, e o homem contemporâneo, né, nos nossos dias, começou a temer a morte de maneira doentia, completamente absoluta. Veja, como esse período se estende até aqui, que nós estamos vivendo uma era da morte interditada, ou seja, a morte proibida. Ninguém quer falar sobre a morte. A morte é um tabu. É como o suicídio, ninguém quer falar sobre o suicídio. Então veja, a morte é tão mal vista nos nossos dias, na nossa cultura, que ela é quase que comparada com a pornografia ou a prostituição. Ninguém quer se associar com uma pessoa que é viciada em pornografia. Ninguém quer desfilar na rua com uma prostituta ou com um prostituto, né? Por exemplo, a Judete tem uma amiga que é prostituta, mas a Judete não quer estar andando com ela meia-noite de madrugada lá na C40 com uma bolsinha, né? O Hermógenes tem um amigo que é prostituto, mas o Hermógenes não quer ser visto com ele, com um monte de macho, num clube gay, né? Por quê? Porque é algo que, né, a gente pensa, poxa, vai queimar a minha imagem, né? Então veja, a morte é mais ou menos assim, ela ganhou uma interpretação tão horrível nos dias contemporâneos, que ninguém quer falar sobre a morte. Mas deveria, por quê? Porque ela é algo natural, não é sobrenatural. A morte é algo completamente natural, faz parte da vida, do ciclo que se encerra para reiniciar um outro. Por isso é tão importante a gente falar sobre a morte. Mas por que é tão importante? Porque quando se fala, se reflete sobre a morte, tem consciência, ela vai trazer um novo significado para a nossa vida, para a nossa existência. Ou seja, falar sobre a morte é ver de que maneira eu estou vivendo e como é que eu vou partir. Então significa que ela vai me ensinar que eu sou finito, eu tenho um tempo de validade, daqui a pouco eu vou partir. Então como é que eu quero ir? Eu quero viver uma vida boa, eu quero fazer algo para ser melhor, para ir em paz, com coragem, com ousadia, para olhar na cara dela de frente e falar, olha, vivi bem, não tenho arrependimentos, me programei para esse momento, me preparei para esse momento, e aqui estou de cabeça erguida. E abre os braços e diz, venha, meu passaporte, porque o trem que me espera, eu quero entrar com elegância e viajar nele de cabeça erguida, esperando essa brisa, esse vento suave soprar e me encontrar com outros que partiram também. Mas ninguém quer falar sobre isso. Ninguém quer fazer isso, né? Então veja, a morte não é mais algo público. As pessoas
você pode observar que a maioria, 99% das pessoas morrem no hospital. Os próprios familiares não querem que as pessoas... Quando a pessoa está muito ruim, a primeira coisa que faz é levar para o hospital. Ninguém quer fazer mais velório em casa. Todo mundo só faz na funerária, porque a morte é algo tão absurda, tão temerosa na mente das pessoas, que ninguém quer mais ter um morto na sua casa. Eu quero excluir, parece uma coisa boba isso, gente, mas não é não, isso é uma coisa muito séria e muito interessante, porque a gente quer excluir de todo jeito aquela presença, aquele simbolismo, e a gente não faz nenhum ritual. Para morrer precisa de um ritual. Antes de enterrar a pessoa na casa, seja quando a pessoa está velada, tem que ter um ritual também. Quando chega lá, na procissão, um ritual. Quando chega lá, antes de enterrar a pessoa, um ritual também. É preciso que haja um rito de passagem. Uma forma de respeito com esse sujeito. É tanto que tem pessoas que morrem tão bem que quando você olha para a pessoa que está ali no caixão, nem parece que aquela pessoa tá morta. Mas tem pessoas que morrem de forma tão terrível que quando você olha, chega, você sente uma agonia de olhar pro morto, né? Então, é tanto que até quando os médicos falam assim, ó, tem que levar ele porque não tem mais jeito para casa. Muitos parentes não querem receber a pessoa em casa quando a pessoa está em estágio terminal. Por quê? Porque as pessoas não querem se associar a isso. Mas por que a gente não quer se associar com a morte? Porque quando a gente vê uma pessoa em estado terminal, naquele momento, Freud vai dizer, ainda que de maneira inconsciente, a gente consegue perceber que a gente se vê, naquele momento ali, a gente vê a nossa finitude. Ali a gente vê o fim de todos os homens. A gente não quer olhar para isso porque a gente quer ser eterno. É plástica para todo lado, é tomar ômega 3 de todo jeito, vindo lá dos mares da Noruega, não sei o que lá, estica daqui, estica de lá, e blá 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 blá. Não, tudo bem, né? A gente precisa se cuidar. Mas isso tudo é uma negação. Mas quando eu falo isso, gente, eu não quero que vocês vejam que eu estou falando isso no sentido de criticar as pessoas e falar mal. Não é isso, não. Nós estamos apenas refletindo de como a sociedade está indo. E se a gente se distrair, a gente entra também nesse bolo e também fica com medo. Entra em pânico. E não precisa entrar em pânico. A gente não precisa. Jesus disse, aquele que tem muito apego à sua vida, perdê-la-á. Mas aquele que entregar, aquele que abrir mão dessa vida mundana, achá-la em outra dimensão. Então veja, quando a gente fala da morte, não significa que a gente está desvalorizando a vida, não. Significa que nós estamos refletindo sobre a morte para viver melhor e conviver melhor com outros seres humanos. Quantas pessoas morreram cheio de mágoa, cheio de sonhos que não realizaram e cheio de mágoa de outras pessoas. Então falar sobre a morte nos dá uma perspectiva de quanta mágoa eu tenho do meu semelhante. Eu vou deixar esse orgulho de lado porque isso tudo é bobagem e vou me retratar. Eu não vou me apegar a sentimentos pequenos de mágoa, de rancor. Porque o fulano falando mal de mim. Porque eu falo com ele e ele não me ouve. Gente, pá, vamos crescer. Isso é infantilidade. Né? Isso é infantilidade. Mas eu queria tanto que o fulano mudasse. Deixa o fulano seguir a vida dele e mude você mesmo. O que nós estamos fazendo aqui é uma conversa de gente grande. A gente não está tentando convencer a ninguém. A gente está se convencendo de como eu posso me sabotar menos para ser melhor do que eu fui hoje. Amanhã eu quero ser melhor do que eu fui hoje. E Freud disse, a única pessoa que você pode se comparar é com você mesmo no passado. Então olhe para o seu passado e olhe para você hoje. Se você vê que você está evoluindo, ótimo. Não se compare com ninguém não, com você. Se você percebe que você está evoluindo, então é uma oportunidade que você está tendo para ser mais flexível com você. Não é que você não possa se cobrar, você pode se cobrar.
mas não deve ficar se julgando, se maltratando. Você olha para você e fala, olha, eu tenho que me perdoar mais, me amar mais e continuar avançando. Aí você se abraça e diz, muito obrigado, ó universo, eu te agradeço por eu ser quem eu sou, por chegar onde eu cheguei, por ter a compreensão que eu tenho, porque eu me amo, porque eu sou a pessoa mais importante da minha vida. E quando chegar a hora, eu quero estar preparada o suficiente, ou preparado o suficiente, para não ter nenhum arrependimento e não ter nenhum medo. Quando eu estava com câncer, uma pessoa me fez uma pergunta filosófica para mim. Perguntou assim para mim, quando a tua hora chegar? Vejam só que a pessoa queria que eu fosse mesmo, ela não estava torcendo para mim ficar curado não, viu? Ela queria que eu fosse mesmo. Que 3 médicos já tinham dito, ó, tu vai bailar, né? Falou, não, vai também. Quando chegar a hora, meu irmãozinho, você vai se arrepender de quê? Quais os maiores arrependimentos que você tem? Aí eu pensei um pouquinho, Obrigado. Eu pensei. E vocês acreditam? Eu não consegui encontrar, ó. E aí eu falei pra pessoa, olha, na verdade eu não tenho nenhum arrependimento. Mas como assim não tem nenhum arrependimento? Não tenho, não sei, não tô pensando em nada. Não tem não, eu tô tranquilo. O que isso significa, gente? Isso significa, não é que eu seja bom, que eu seja legal, não tem nada a ver com isso. Obrigado. O não ter arrependimento significa que você está vivendo a vida fazendo o que você quer, claro que com responsabilidade. Você não fica se forçando a fazer coisas que você não quer, se aborrecendo toda hora. E você não fica perdendo tempo com coisas que não vão agregar valor na sua vida. Você não se preocupa com a vida dos outros e nem se preocupa com quem fala de o que os outros falam de você. Porque pessoas, gente, ó, presta atenção, pessoas ocupadas e pessoas felizes que cuidam da própria vida não têm tempo para falar da vida dos outros, não tem tempo para ficar com raiva dos outros, para ficar magoadinho. Não tem, gente, é sério. Porque quando a gente é feliz e quando a gente é ocupado, a gente foca no nosso trabalho e foca na gente, não tem por que a gente se arrepender. Mas isso é um exercício diário, é todos os dias. É todos os dias. É todos os dias. E se a gente fizer alguma coisa que a gente possa se arrepender, é simples. A gente simplesmente se arrepende, se perdoa e muda de atitude. Bom, crianças, como a gente ainda vai ter o próximo encontro, eu ainda quero falar também sobre o luto, hein? As fases do luto e como lidar na era contemporânea. Mas agora, como o nosso tempo está acabando, eu falei que ia dar uma palavra para vocês aí. Alguém quer comentar alguma coisa? Fique à vontade, senão eu fico falando muito, né? Comentar, discordar, xingar, bravejar, sei lá, acrescentar, fique à vontade. Hermógenes levantou a mão, fique à vontade, meu prezado filósofo. Marcé acabou de chegar, estava em um encontro aqui. Mas aí agora foi que fogou, mas ela está ouvindo, já ouviu uma boa parte aqui das suas explanações mortálicas. Eliseu, o que até agora estou entendendo da morte, ela é uma coisa tão preconceituosa como o cão, como uma tragédia, né, forte, que acontece com o vizinho, nunca com você. Mas quando você depara-se, quando mexe com a tua emoção, com você mesmo, aí você se deságua. Hoje eu tenho um pensar diferente do que é essa bicha, né? Hoje, quando se fala em morte, você tem uma estética dela, tem uma característica, ela tem já uma face, né? Ela já tem uma coisa concreta. Mas aí quando a gente se volta, que aí vem me perguntando, e aí concretizei isso com um pouco do contato que eu estou tendo com a quântica,
Nós somos feitos de energia, pô. Por completo. Nosso corpo tem várias vestimentas, né? De energia mais concentrada, outras mais densas, e aí outras mais sutil. Que na ausência, né, dos movimentos normais metabolicamente do corpo, quando para e sair, a morte se apodera e aí vai ser transformado em outro campo de energia. Já tivemos comprovações de várias formas, umas muito boas. Ficou baixo, irmãos, não? Saiu, acho que caiu lá. Acho que bem a Mazé tá dando uma surra nele lá e ele desligou a câmera pra gente não ver. Enquanto isso, quer falar alguma coisa, Judete? Professor, eu não sei por que o senhor está dando essa palestra, esse seminário, mas com a doença da nossa amiga Rosinha, sabe? Eu me virei assim para a morte, literalmente. Me virei. E é um aprendizado. Aí foi que eu descobri, eu já sabia, né? Mas vem logo assim que as pessoas não querem falar sobre a morte. Elas sempre dão aquela coisa que vai dar certo, que Deus está no comando, né? E isso é ruim para quem está doente. Eu percebo porque cria uma expectativa muito grande. E a pessoa tem que ser forte, né? Porque as pessoas estão pedindo para ela ser forte, porque se ela for forte, ela vai se curar. E eu estou percebendo tudo isso, é um grande aprendizado. Alguns meses atrás, eu até comentei com o senhor que eu estava assim, tão perturbada com relação à morte. Eu falei, meu Deus, eu vou morrer. E aí, o que vai acontecer? Aí eu vi uma palestra e tal, aí perquetei, né? Mas com relação à morte da Rosinha, eu estou aprendendo muito. E a morte é um tabu pior do que o sexo. Muito pior. Né? Porque o sexo ainda é comentado escondido. Mas a morte, ninguém quer saber. Aí eu tô vendo umas aulas de uma médica, acho que eu não lembro o nome dela, que ela dá, é Maria Cláudia, eu acho, que ela dá curso sobre o paliativo, as pessoas que estão morrendo, sabe? É muito famosa ela. E eu tô aprendendo um tanto também com relação a isso, né? E numa dessas minhas borracheiras, eu tive um insight com relação à morte. Eu acho que foi mais por isso. Já foi na época que a Rosinha estava doente e tal. E para mim, hoje, a morte significa só uma coisa. Ela é um presente para a vida. Né? Porque a gente vai sair de uma condição que é essa matéria condensada aqui, que é cheia de falhas, que é ignorante, e o nosso espírito vai se libertar para poder ou voltar, ou continuar por lá, sabe? O senhor falou aqui no início que o seu poema, né, que ela brincava com o senhor e tal, e eu tenho curiosidade. Eu tenho curiosidade, eu não tenho mais medo. Eu tenho curiosidade para saber como é que é do outro Você lado. tá ficando ousada, né? Então, e não só curiosidade, mas saber que acho que uma boa morte é uma boa colheita, né? Você tem que fazer uma boa colheita. Você tem que fazer um bom plantio para ter uma boa colheita do outro lado. E realmente o medo, né? O medo faz com que as pessoas fiquem em pânico, né? Cria expectativa onde não tem,
acredite em terapias que a gente sabe que não vai dar certo. Quer dizer, as pessoas que realmente estão vendo o que está acontecendo, né? Mas é difícil também falar sobre isso, porque as pessoas vão dizer, não, tu não tem fé, tu quer que ela morra, né? Tu quer isso, tu quer aquilo, tu não acredita. Mas não é nada disso. Eu acho que a gente tem que ter pé no chão também, né? Porque talvez aquela pessoa tinha que morrer daquele jeito. E os cuidados paliativos que essa médica tanto fala é exatamente para isso, para a pessoa morrer em paz. E o meu grande medo, sinceramente, com relação a a Rosinha que está doente, que é minha amiga, é isso, é ela morrer em paz, sabe? Entendi. Mas a morte não tem como escapar dela, né? Ou a gente enfrenta ou a gente enfrenta. Então, é isso. No momento eu tô bem. Como é que se diz? Eu tô tentando ser amiga dela. Tá bom, ok. Você tá bem ousado, eu acho que você tá mais ousado do que o Hermógenes, né? Não sei, vamos ver o que ele vai dizer aí. Hermógenes, seja bem-vindo de novo. Está, eu fui no inferno e voltei. Assim, o que é a morte, né? A morte ela é uma coisa que vem impregnada, né? Já dentro da religião, desde de pequeno, e aí cheio de ritos, né? E que aí eu sabia que todos que morriam, tudo ia para o céu, ninguém ia para o inferno, né? Ultimamente, hoje eu sei garantidamente que todos os evangélicos vão para o céu, o resto ninguém sabe onde é que vai parar. O que eu realmente de concreto hoje sei, depois da passagem que eu tive pela UTI, com estas 2 paradas cardiorrespiratórias, o que eu entendo é que aqui nós vamos viver um ciclo e vai se acabar. Hoje a minha briga não é com a morte, mas é assim, deixa eu ir primeiro e depois tu vai. Porque eu vou com o terçado na mão, que é para ir já limpando o terreno, aonde é que nós vamos morar, né? E aí, que seja no inferno, seja no céu, aí tanto faz. Quando eu descobri que a gente está com o demônio dentro da gente aqui mesmo... A Judete tá só achando graça de ti aí, esse negócio, essa história de tu ir com o terçado pra lá, ó. Então, pois é, porque a gente tem todo um preparo, né, de aí vamos passar, se vamos passar, então bora embora, né? A minha preocupação é assim, o que eu vi é que a bicha, eu estou bem próximo, a cada dia que se passa diminui mais, e eu tenho que fazer alguma coisa para me crescer espiritualmente, pô, e valorizar a vida mais do que nunca. Então, de vez me chamar para a porra do velório, me chama para uma festa. Não para comer, mas para celebrar, para se olhar, se abraçar, se ouvir, né? Coisa boa. Hoje eu tenho música, eu posso oferecer música. E música de bom gosto, né? Não tem outra esfera. E aí aproveitar o dia o mais possível. Minha voz está ruim, eu preciso arrumar minha voz. E aí estou correndo atrás, eu preciso cuidar do corpo. Né? O que eu preciso é dar-se uma notoriedade de viver bem e respirar bem o que me resta de vida. O cão, a morte, quando vier, venham, de boa. Vou me esforçar muito para não, né? Se vier, chegue perto de mim. Mas dá mais um tempinho, porque a vida aqui é boa. E eu preciso, mais do que nunca, construir alguma coisa. Porque o que eu percebi, foi tarde não, mas eu perdi muito tempo numas vicissitudes de cachaça, de cigarro, entendeu? Deteriorando a minha matéria, que aí depois como é que eu vou entregar ela, né? Era para mim ter um trato melhor com ela. Tá parecendo mais ou menos com o Leonardo DiCaprio. Mas também eu não vou entregar ela como um sapo, né? Já não ri não, Judete, que tu é psicanalista, entendeu? Então assim, eu quero entregá-la da melhor forma possível. Agora eu preciso de mais um tempinho para construir e fazer algumas coisas boas.
E aí ter grupos dessa forma, sem medo, né? Sem pragmatismo, sem coisa, sem identidade, da gente conseguir navegar em todos os âmbitos. É salutar uma conversa dessa, entendeu? E que bom que a gente possa se expressar uns para os outros, e isso nos traz mais conhecimento para a gente aplicar como sabedoria no dia a dia, Eliseu. Porque isso aí é uma forma comum, só que a religiosidade das pessoas tratam isso como uma coisa, né, absurda. Quando você fala no cão, vixe Maria, Deus te desconjuro, meu Deus do céu, limpa a tua língua, menino. Né? Porra, que é isso, cara? E aí, um olhar desejoso para a bunda de uma mulher, né? Uma desconsideração, uma falta de respeito com o outro, isso é uma coisa natural. Porra, então a gente está vivendo em cima de uma utopia tão assim, desmanchada, tão ralé, que a gente perde o sublime do que é realmente a felicidade, o que é a vida, e que a morte venha de uma forma natural, né? A gente viu esse tremor horrível que aconteceu agora lá com os japoneses, e o cara lá no 33º andar, numa boa, né? Numa boa não, mas assim tranquilo, vai balançar, mas não vai cair, né? Se eu tivesse ali, eu já tinha voado pela janela. Agora eu crio asma, né? E já tinha vazado. Então eu vejo que eles ali estão assim num preparo tão grande de como lidar com as tragédias, e que se a morte vier, será uma coisa natural. Nós aqui não, cada vez piores. E pior mais ainda, como hoje a gente não pode mais chamar o outro de preto, de índio, né? Hoje eu não sei mais, apesar de ser da saúde, eu não sei mais nem qual é a língua das pessoas que deixaram de ser hétero, né? Então assim, eu já digo o ABC todinho, LGBT de QIA mais de A a Z. Pronto, não errei, né? Porque agora eu tenho que fazer, pô, isso é postura, velho, né? Então eu quero estar no canto onde eu realmente consigo ouvir o que eu devo ouvir, né? As palavras abertas dessa forma natural. Como você fala da morte, a morte é isso aí. E que tem que ser aberta assim. E que se faça, né, na oralidade da Gildete, da outra colega que está aí, enfim, de pessoas abertas para a gente falar isso e conseguir degustar da vida da melhor forma possível. Eu penso dessa forma. Para mim é uma coisa natural. E que vem a vida. E que vem a felicidade. Ok. Obrigado, filósofo, pelas suas palavras, né? Palavras sábias, ponderadas. Vamos ouvir um pouquinho, antes da gente terminar então, a Josilene, né? Josilene quer fazer uma fala também, fique à vontade. Lembrando que hoje é uma introdução, a gente vai falar ainda sobre algumas culturas, né? Vamos dar uma pincelada assim de leve, só para a gente refletir, como eu já disse. Vamos falar um pouco sobre o Tibete, né? Como os monges tibetanos lidam com a morte, um pouco da Índia, e vamos falar especialmente sobre os povos originários, como eles encaram isso, como eles interpretam. E eu acho que já que a gente está falando da morte, nós vamos esbarrar até falar sobre o luto, o processo de luto, as suas fases e como a gente, a nossa cultura encara isso e quais as etapas a serem vencidas no processo terapêutico, né? Porque como nós temos uma cultura resistente, então num processo terapêutico é onde o sujeito vai passar pelaquela fase que eu chamo de fase pedagógica, para ele aprender a se desconstruir e a se reconstruir uma nova forma de olhar, se resignificando, uma forma de olhar para o luto, para que ele possa viver melhor e não com aquele apego do sentimento, seja de amor ou de raiva daquele que se foi. Então, na próxima sexta a gente continua. Eu falei que era 2 encontros, mas eu já vi que não vai dar pra gente terminar em 2 encontros. A gente vai ter que se estender um pouco mais, porque eu acho que é legal a gente conversar, ter essa troca e falar também de como é que a gente pode lidar com isso num processo de luto, num atendimento psicanalítico, né? Lembrando que... Oi. Eu perdi a grande parte da primeira parte, né?
Por isso que eu não vou comentar nada dessa aula de hoje. Mas a outra, você vai falar do luto, me interessa muito. Tá bom, mas hoje foi só para abrir mesmo um caminho, né? Que eu nem quero me prender muito no Ares, no Arrie, né? Quer dizer. Mas era mais para mostrar os 4 atitudes que ele fala diante da morte. E aí na próxima a gente já vai dar uma continuidade. Eu acho que a gente já vai começar falando sobre o budismo tibetano e como é que eles lidam com tanta naturalidade, né? Por que eles lidam com tanta naturalidade com a morte? E vou também dar uma pequena pista, assim, rapidamente, falando sobre... uma das ferramentas é justamente uma técnica de meditação que tem como você, por meio dessa meditação, você partir, né? Você entregar, você sair do corpo e já saber também qual é o próximo corpo que você vai reencarnar. Como é que faz isso? E quando esse seminário terminar, quem quiser aprender essa técnica, eu posso fazer com você, para você também já ir tranquilo, alegre, satisfeito. Mas você já vai saber qual o país e qual o corpo que você vai sair, qual família, tá bom?